Jesus esteve todo o tempo com você, e somente a voz você ouviu. Agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. E se alguém que você ama sorrir e compreender, agradeça, agradeça, agradeça. Agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. E se alguém que você ama e sorrir e compreender, agradeça, agradeça, agradeça. Mas Jesus quer o seu viver. Olá, boa tarde. Chegou a hora do Apocalipse. E tem hora para o Apocalipse? Tem? Não tem, né? Nós decidimos estudar nesse horário porque acaba sendo o horário mais fácil para todo mundo. E nós queremos aproveitar esse tempo que Deus nos deu. Eu estou só compartilhando com alguns amigos aqui o link e convido você para pegar sua Bíblia, seu lápis. Eu sempre recomendo o lápis, né?
Porque assim você pode, quando alguém fizer mais uma referência, colocar, né, adicionar mais um ponto no seu estudo e dessa forma vai compreender e esclarecer melhor, né, suas dúvidas. Lembrando que esse estudo nosso, ele é ao vivo, ele fica gravado e as pessoas poderão depois, ao estudar, pedir material, coisa desse tipo. Bom, todos sabem, nós somos adventistas do sétimo dia e o nosso foco é a palavra de Deus. E ao estudar o livro do Apocalipse, estamos com esse cuidado de tratar só da Bíblia e dessa forma permitir que todas as pessoas que têm o mesmo instrumento que você, e eu vou até apresentar para vocês outra vez o meu manual. Isso aqui, ó, esclarece tudo do Apocalipse. Está tudo aqui. Não precisa você ficar aí desesperado para comprar o livro do ano, coisa desse tipo, não. Permanece ainda com o melhor manual, a Bíblia Sagrada. Os 65 livros anteriores à revelação do Apocalipse. No nosso último encontro, nós encerramos ali no versículo 7, quando nós falamos de Jesus, da sua volta, de como será, como as coisas vão ocorrer nesse momento. Eu, antes, claro, de iniciar o estudo, a Alice está olhando para mim, eu não esqueci de orar, eu vou orar agora. Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Nós estamos agora reunidos para estudar um pouco mais a respeito da revelação de Jesus Cristo. Um livro que fala de Jesus e que foi dado por Jesus a João e chegou até todos nós que estamos aqui. Senhor, nós estamos tão distantes desses dias, dos dias em que o livro foi lido pela primeira vez ali nas igrejas, e nós precisamos da tua misericórdia, da tua graça. Ou seja, precisamos ter discernimento para poder usufruir desse lindo texto, que é o texto do Apocalipse. E que o Espírito Senhor, o Espírito Santo, nos transforme. Transformados, tendo a mente de Cristo, aí nós estaremos, pela misericórdia do próprio Cristo, do próprio Jesus, esperando a bem-aventurada bênção que toda a Bíblia descreve, que é justamente o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus Pai, nesse instante nós nos colocamos nas tuas mãos, suplicando as bênçãos do Senhor, do teu Filho e do teu Santo Espírito, para que nós possamos melhor entender a tua palavra naquilo que o Senhor deseja que entendamos. E nós oramos humildemente, nos conduza em humildade e reverência, pois nós estamos diante da tua palavra, é o que nós pedimos, nos ajude. E aos nossos irmãos, todos que vão acompanhar esse material depois, e todos que estão aqui conosco agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Bom, esse som de fundo é porque nós sempre temos uma participação especial. Abriu a Bíblia para estudar, o sino toca, informando que chegou a hora do Apocalipse. Bom, no versículo 8, nós já vimos aí até o versículo 7, e nós fomos fazendo o que nós vamos fazer agora, que é traçando essa viagem conforme aquilo que está escrito e tendo como base a própria palavra de Deus. Como de costume, eu vou compartilhar o meu rascunho. Eu já disse para vocês, vocês devem fazer o mesmo. Eu tenho por costume estudar a Bíblia assim. Eu vou abro o Word, pego ali o texto do Apocalipse e aí eu vou traçando. Às vezes coloco 2, 3, 4 telas ao mesmo tempo, porque aí eu abro Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 22, e aí eu traço os paralelos, porque é assim que nós estamos aprendendo o Apocalipse aqui, né, nesses dias. Bom, vai aparecer para vocês aí a minha tela, só um minuto, hoje eu tenho algumas imagens para apresentar, e claro, ao longo do estudo, se você teve dúvidas, já sabe qual é o procedimento. Perguntar, não deixa para depois, porque pode passar a oportunidade para tirar sua dúvida e a sua pergunta certamente ajudará uma outra pessoa que tem a mesma dificuldade. Bom, nós vimos como será a volta de Jesus, tudo isso ficou explicado no estudo da semana passada. Nessa semana agora, nós partimos a partir do versículo 8, que diz assim, ó, eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega são as duas letras. A primeira e a última letra do hebraico
indicando que Jesus ele é tudo. Agora, essa citação aqui vem também acompanhada do que você está lendo aí, está na sua tela, e eu insisto para que você sempre tenha a Bíblia por perto, para que você possa também fazer as suas anotações, até porque, como eu disse inicialmente, eu não, por enquanto, não tenho, Sibeli já perguntou, por enquanto eu não tenho interesse em compartilhar esse material que vocês estão vendo em tela, que é o meu arquivo do Word, porque se eu faço isso, você vai pegar esse arquivo, vai colocar no seu celular, no seu computador e não vai olhar mais. Então, a ideia é que você esteja, não é você não, Sibeli, a ideia é que vocês estejam fazendo as anotações justamente para que as minhas anotações e as suas anotações, um dia, quem sabe, nós vamos entrar aqui lá para o capítulo 22 e vamos conversar sobre nossas anotações, e aí você vai falar, irmão Coragem, eu vi esse texto que o senhor não viu. Eu vou dizer, ótimo, então eu vou lá e vou adicionar a sua observação nas minhas anotações. É assim que nós teremos aí a oportunidade de compartilhar esses conhecimentos e um vai ajudar o outro, tá bom? Então vamos lá. Quando eu abro, e aí eu já estou com minha Bíblia aqui, o meu manual de estudos, né? Quando eu abro, por exemplo, quando a Bíblia diz assim, ó, aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso, essa forma de tratar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é nova. Quando você abre, por exemplo, e aí por isso que eu digo, eu fiz uma observação, vou até lá logo para mostrar para vocês o conteúdo de hoje, né? Olha a observação que eu pesquisei na internet e descobri, ó, que dos 404 versículos, eu já até comentei isso nas aulas anteriores, do Apocalipse, pelo menos 200, 270 possuem referências ou alusões ao Antigo Testamento. É o caso, por exemplo, dessa expressão Todo-Poderoso. Onde é que você vai encontrar isso? Nós vamos ler alguns textos só para você se situar. E o primeiro dos textos está em Gênesis 17, versículo 1, que diz assim, ó, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Então, observe que só em Gênesis, a expressão tratando de Jesus como Todo-Poderoso, e essa também é uma referência que você vai encontrar para Deus Pai, para a divindade de forma geral, né? Você vai encontrar em Gênesis 17:1, nós lemos agora, 28:3, 35, 11, 46, 43, 14, 48, 3, 49, 25. Só no livro de Gênesis, está vendo quantas referências tem? Então, quando João está chamando ali, ele utiliza essa expressão todo-poderoso no seu livro, ele está falando para aqueles que estavam dentro da igreja, que eram judeus, e que já conhecia, já sabia que essa referência era ao Deus Criador dos céus e da terra. Observe que o Espírito Santo, pelo menos nós sabemos disso, é o que está escrito na primeira carta de Pedro, que Pedro escreve, que ele move os profetas e que nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Então, João aqui, conduzido pelo Espírito Santo, utiliza um termo que era conhecido pelos judeus e que, quando isso soou nos ouvidos dos judeus, ele ficou, mais uma vez, evidente para eles que estava falando de um Deus que é um Deus que sempre existiu. Então, quando a Bíblia está dizendo, João fala isso, que eu sou o alfa e o ômega, está dizendo que Jesus não tem início nem fim. Algumas pessoas, vocês vão ouvir por aí, vão dizer que Cristo teve um início. Mas a Bíblia não fala isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que Cristo não tem início nem fim. Por isso que ele é tratado e ele se apresenta aqui. Eu sou o alfa e o ômega. O que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. E a referência você tem aí. Muitas referências do livro de Gênesis. E eu vou ler uma referência no livro de Isaías. Vamos lá? Isaías capítulo 13, no versículo 6 vai dizer assim, clamai, pois, todo o texto que eu estou lendo na minha Bíblia, você vai ler na sua Bíblia. Ah, irmão Coragem, eu não tenho condições de acompanhar. Pois é, mas você tem papel e caneta, você está com sua Bíblia. Depois você vai ter esse material e Sandra tem tido cuidado de deixar gravado. E a ideia é justamente que as publicações sejam mais rápidas, para que você, ainda no fogo daquilo que você aprendeu, digamos assim, você, no afã, você corra para
quem sabe, assistir mais uma vez e diante dessa segunda ou terceira vez que você está acompanhando, você vai fazer as referências ao lado do capítulo e do versículo que você está acompanhando agora. Por exemplo, nós estamos tratando do versículo 8. Já disse em outras aulas que o objetivo do nosso estudo, Por favor. o objetivo do nosso estudo não é fazer o Apocalipse verso por verso. Porém, esse capítulo inicial e outros nós vamos tratar com cuidado os versículos, justamente porque tem muitas referências, como eu disse, que você precisa compreender que elas estão ali no Velho Testamento. Até porque é isso que nós precisamos entender, que o que tem poder não são as explicações minhas ou de outra pessoa ou de um teólogo, nada disso. O poder está na palavra. Foi com a palavra que Cristo criou todas as coisas. A palavra de Deus, a palavra de Cristo é que tem poder. E a Bíblia é a palavra de Cristo, é a palavra de Deus. Ela foi, todos os homens, eu já citei o texto aqui, foram movidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos guardar, memorizar o que está escrito e entender que o poder está justamente nisso. O que Jesus fez? Interessante, outro dia eu falei sobre isso, esqueci de comentar isso, e agora o Espírito trouxe à minha mente, eu preciso falar. Quando Jesus estava diante do inimigo, o inimigo se apresentou, Jesus estava fraquinho, ali 40 dias de jejum, e o jejum era absoluto. Zena, ele não comeu nada e nem bebeu nada. Então ele ficou, de fato, muito debilitado, porque ele estava no corpo humano. Não esqueçam que o nosso Salvador é 100% homem e 100% Deus. Imagina você. Recentemente eu passei por um episódio, né, alguns dias atrás, eu passei por um episódio que eu fiquei fraco, porque eu estava diante de uma condição de precisar de um atendimento. E quando você fica debilitado, fraquinho, você não quer nem conversa. Sabe como é? Você quer, sei lá, deitar e dormir para esperar passar aquela dor, esperar passar aquela situação, mas Jesus estava ali desperto. E nesse momento o inimigo chegou. E o inimigo chegou com muita astúcia, examinou bastante ali as condições de Cristo, sabendo que Jesus tinha terminado o jejum, ele fez uma sugestão que aparentemente não seria maldosa, né? Ele falou, olha, você já terminou o jejum? Eu sou o anjo que desceu do céu, não uma referência ao anjo que foi expulso do céu, mas ele pode ter ali naquele momento, no diálogo, dado a impressão que ele era um anjo enviado por Deus e disse, transforma as pedras em pães. Você percebeu o tamanho dessa tentação? A força dessa tentação? Jesus poderia abrir a boca, irmã Zena, e falar qualquer coisa, ou expulsar, em definitivo, o inimigo, porque ele já sabia que o inimigo chegou querendo implantar na sua mente uma dúvida, porque ele ouviu no batismo dele, dias antes, 40 dias antes, tu és o meu filho amado. Então, isso já bastava. Era a palavra que estava na cabeça de Cristo. Eu sou o filho de Deus, e ponto final. Quando o inimigo chega, se apresenta como um anjo e diz, se tu és, ele falou, esse não pode ser um anjo do céu. Porque na hora que o inimigo abriu a boca, ele se entregou, de certa forma. Mas a tentação continuava sendo pesada, porque o jejum já tinha terminado. Ele poderia transformar as pedras em pães, mas não ia utilizar o seu poder em seu benefício. E aí Jesus responde com a Bíblia, crente. Jesus responde com a Bíblia, ele é Deus, ele poderia ter falado qualquer coisa. Ele diz, está escrito, não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Percebe a força que a palavra tem? Jesus poderia ter falado qualquer coisa, mas ele cita um dos textos do Pentateuco, do Velho Testamento. E o inimigo ouviu isso. E agora o que o inimigo traz para Cristo na segunda tentação? O Salmo 91 fora do contexto. E claro, antes disso ele levou Jesus para o alto do templo. E Jesus não poderia estar naquele lugar por diversas razões. Inclusive porque Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá. Jesus não poderia entrar dentro do templo na condição em que ele estava, humana. Então Jesus de novo, sofre uma outra grande tentação, porque agora o inimigo estava usando a Bíblia, Zena, o Salmo 91 fora do contexto. E Jesus responde de novo com a palavra, não tentarás o Senhor teu Deus. E por fim, o inimigo abre a sua intenção e tenta fazer uma barganha com Cristo, como ele faz com todos nós, né? Primeiro tentou a Cristo na questão do apetite, depois da presunção, enfim, tentou deixar Cristo ali confuso com esse negócio de leva Jesus para o alto do pináculo, leva Jesus
para o alto da montanha. Para alguém que estava 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber água e dormindo, quem sabe, em condições hostis, porque ele estava, vocês sabem, no deserto. Jesus responde de novo com a palavra. Então, isso tem um grande significado para mim. Por isso que quando eu estou, principalmente, como agora, em público, no privado eu também faço isso, mas no público muito mais. A pessoa me faz uma pergunta, eu respondo com a Bíblia, porque a pessoa precisa confiar na Bíblia. E a mesma coisa acontece no livro do Apocalipse. São alusões ou citações diretas daquilo que está no Velho Testamento. É o caso do que nós vamos ler agora aqui em Isaías, capítulo 13, versículo 6, que diz assim, ó, clamai, pois, o dia do Senhor está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Então, perceba que quando João trata de Jesus como Todo-Poderoso, ele estava dizendo, ó, essa crença que porque eu não sei se vocês sabem, nos dias de João, tinha um grupo de pessoas que nós vamos tratar mais à frente, quando estiver falando das igrejas, das 7 igrejas, que achava que Jesus não era Deus. Então, naqueles dias já tinha essa crença. E aqui coloca uma coisa na sua cabeça. A igreja dos dias de João, ela tinha pessoas que estavam vindo da filosofia grega, como eu já disse, da linha dos fariseus, da linha dos saduceus. Então, tinha uma série de coisas que não estavam de acordo com a palavra viva, mas que essas pessoas estavam trazendo, inclusive do paganismo. Então, quando João escreve o livro de João, e ele trata de Jesus como Deus, era justamente para tirar a possibilidade de uma crença que estava entrando dentro da igreja nos seus dias, que tentava diminuir a Cristo como um Deus. E aí era uma espécie de semideus, como os gregos acreditam até hoje. Muitas pessoas têm essa visão. Inclusive, nós temos dentro do protestantismo algumas denominações que entendem que Jesus ele não é 100% Deus, digamos assim. Ele é Senhor, mas não é Deus. E outros vão dizer, não, ele é filho de Deus em uma forma aí diferente do que eu e você pensamos. Enquanto isso, não foi o que João ouviu e escreveu. O próprio Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, primeiro e o último. E ainda vai dizer, aquele que era, que é e que há de vir o Todo-Poderoso. Uma referência fortíssima a um Deus, a um membro da divindade. Assim como Deus é Deus, Cristo é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Bom, tem todas essas referências, eu vou abrir agora Miqueias 5:2. Então, vamos ver o que nos diz o profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2. Ele vai dizer assim, e tu, Belém Efrata, posto que pequeno das milhares, de ti sairá aquele que governará Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, ou seja, desde os dias da eternidade. Então, uma referência direta a Jesus. A mesma coisa você vai ver também João falando em João, capítulo 1, versículo 1 a 3, que diz, o verbo se fez carne, né, e habitou entre nós. No princípio, o verbo era Deus. Colossenses, Paulo vai dizer que tudo foi feito por Cristo, e você também vai encontrar em Hebreus, e isso eu preciso ler, Hebreus capítulo 1, versículo 8 vai dizer assim, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, Cristo é eterno. Coloque isso na sua cabeça. Você, meu irmão morno, ou você aí, testemunho de Jeová, que caiu nesse vídeo e tem algumas dificuldades para entender essa eternidade de Cristo, essa existência de Cristo, não tem vida derivada, ele é Deus desde sempre, nunca existiu um momento em que Cristo não existiu, nunca existiu um momento que o Espírito Santo não existiu. Agora, a revelação da Bíblia é conforme também a nossa maturidade. Lembra o que Jesus disse para os discípulos? Olha, eu tenho tanta coisa para dizer para vocês, mas vocês não estão prontos. Não vou dizer agora. Então, com o passar do tempo, aquela igreja amadureceu e foi compreendendo cada vez mais as coisas que estavam na Bíblia, mas que por um outro motivo eles estavam lendo e não compreendiam corretamente. Então, grave isso. Cristo é todo-poderoso, ele era e ele há de vir. Bom, também você vai encontrar ali quando nós temos Moisés diante da sarça ardente, Jesus diz, eu sou o que sou. É eterno. Muito bem. Aí João vai dizer assim, ó, eu, João,
vosso irmão e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos. Que ilha era essa, hein? E João foi para lá porque ele já responde, o próprio versículo 9 vai dizer, né? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Mais à frente nós vamos entender melhor o que significa o testemunho de Jesus. Agora vamos falar de Patmos. Eu tive o cuidado de pesquisar sobre essa ilha, né? Que fica, a ilha de Patmos fica... Espera aí que eu acabei fechando aqui. Gente, não esqueça, enquanto eu falo, Lissandra está acompanhando, nós estamos ao vivo, mas nada impede que vocês possam fazer as perguntas, tá? E a gente, naturalmente, vai responder. E se não souber, vocês sabem, eu não tenho amor às minhas opiniões, eu vou dizer, eu não sei, nós vamos pesquisar. Bom, a ilha de Patmos fica no que nós chamamos, localizado no Mar Egeu, que é uma região que fica entre a atual Grécia e a Turquia. E essa ilha fica a cerca de 90 quilômetros de onde João morava, na cidade de Éfeso. Então, João morava ali, e essa ilha tinha uma extensão, né, de 15 quilômetros. É uma ilha grande. E ela tem, de leste a oeste, a extensão de 10 quilômetros. Então, 10 por 15, vamos dizer assim. Bom, como é que ela era? Ela era um ambiente hostil, gente. Porque era uma ilha que era usada como uma colônia penal. Como no passado nós tivemos Alcatraz, nem sei como anda a situação atual daquele lugar. O fato é, o terreno daquela ilha era um terreno vulcânico e não havia vegetação. Então, estar na ilha de Patmos era um momento de grande angústia. João sofreu muito. E ele foi mandado para lá por decreto de Domiciano. Domiciano foi um imperador que ficou ali no império entre o ano 81 e 96, e ele teve como sucessor Nerva, e Nerva governou entre o ano 96 até o ano 98. Então, João possivelmente foi mandado para lá antes do ano 95, em algum momento, e ele fica ali até o ano 96 ou 97, porque Nerva vai, juntamente com outros prisioneiros, pelos mesmos motivos ou não, né? Todo tipo de gente era enviado para essa ilha. Nós sabemos a história de João, que ele estava ali por conta da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Outros cristãos também podem ter tido o mesmo destino, mas a Bíblia, e nesse caso o livro do Apocalipse, e o próprio João está contando o que aconteceu com ele. E nesse lugar, quando você vai para a internet, e aí eu estou citando a internet, tá? E você vai fazer uma pesquisa, vai saber. Alguns historiadores daquela época dizem, eles estão sugerindo, o tempo todo eles sugerem que as pessoas que estavam naquela ilha tinham que trabalhar de forma forçada na extração de pedras e de rocha. Então, um ambiente quente durante o dia, porque rocha, tem uma cidade em Minas Gerais, que fica ali próximo da Bahia, chamada Nanuque. Eu conheço Nanuque. E é uma cidade muito rochosa. Não queira ir a Nanuque quando lá está um sol muito quente, porque como a cidade está em volta, tem muita rocha, então aquilo é quentíssimo. Em contrapartida, no caso de Patmos, à noite fazia muito frio. Você já pensou você tentar dormir em cima de uma rocha? Durante o dia, muito calor, impossível. Durante a noite, muito frio também. Então, João foi extremamente machucado e afligido durante esse período em que ele passou nessa ilha por conta da palavra de Deus e por conta de sua fidelidade a Jesus Cristo, ok? Então, esse é o pano de fundo dessa ilha onde João foi enviado. E ele ficou lá um tempo em que ele se manteve, claro, durante todo esse tempo ele se manteve fiel a Deus. Claudinha ou alguém levantou a mão, não sei quem foi. Lissandra, eu não estou conseguindo acompanhar. Claudinha. Boa tarde, Claudinha, meus fica à amores. vontade. Boa tarde, professora. Obrigada, Alessandra, pelo abrir o áudio. Então, professora, eu queria uma dúvida. Nessa ilha de Patmos, o João não estava só, tinha mais pessoas com ele. Mas Muito essas pessoas que possivelmente. estavam. Ele estava sozinho? Não, muito possivelmente tinha outros prisioneiros também.
Certo, mas ninguém alcançava nada para ele, ninguém tinha nada. No caso, o pessoal que estava ali, trabalho escravo, eles não almoçavam, não comiam, e João foi sustentado por um corvo, né? Eu acho que um pássaro que levava a comida para ele, é isso? Não. Essa é a história de Elias. Mas no caso de João, Claudinha, como ele era um prisioneiro do Estado, possivelmente o Estado mantinha uma ração, vamos chamar de ração diária. Deixava ali alguma coisa, né? Os soldados que tomavam conta deveriam levar ali alguma comida e a água também, de forma que tudo era muito limitado. O ambiente, o solo não era propício para ter alguma coisa para extrair, digamos assim, para comer. Porém, o Estado tinha essa forma de manter para que aquelas pessoas também não morressem de fome e de sede, né? Então, eles tinham essa condição, como hoje, por exemplo, nas prisões do mundo todo, é oferecido alguma coisa para que as pessoas se mantenham ali, mesmo que numa vida que não é a melhor, né? Mas dentro do padrão hoje falado dos direitos humanos. Na época de João, ninguém pensava nisso. E nós não sabíamos com que frequência e se ele recebia uma ração. O fato é que Deus o manteve e milagrosamente João, depois com o decreto ali de Nerva, João volta para Éfeso e é quando ele vai escrever o Evangelho de João. Ou seja, depois dele ter escrito as cartas, né, ou nesse intervalo aí, o último livro a escrever foi justamente o Evangelho de João, que nós conhecemos, que trata de Jesus sempre como Deus, desde o seu início. Então, João tinha na sua cabeça, escrever o Evangelho de João, penso que tanto o Pentateuco quanto agora a revelação do Apocalipse, que isso certamente ampliou muito a visão de João sobre Jesus, porque ele vai ver o Jesus glorificado na sequência. Nós vamos observar isso. Mais alguém? E, professor, e no caso, nós vamos passar por isso também, esse caso, a gente seguir firme até Jesus voltar. Então, Por esse vamos. momento de aflição, como o João passou, mesmo que ele estava ali servindo o Senhor, mas ele passou pela mais suprema conflito, assim, né, de sofrimento. Nós vamos passar também. É o que está escrito em Daniel capítulo 12, eu vou ler para vocês. Daniel capítulo 12, versículo 1 diz assim: E naquele tempo, quem está estudando Daniel comigo de manhã e de tarde sabe do que eu estou falando. Se não chegou lá ainda, vai chegar. E os que aqui estão são convidados. O material de Daniel que nós estudamos depois do Apocalipse não é gravado, mas nós temos uma classe pela manhã que tem gravado esses estudos e quem quiser pode acompanhar depois, a gente posta no grupo, está na internet. O versículo 1 diz assim, ó, e naquele tempo se levantará Miguel. Que tempo? O tempo descrito no capítulo 11 de Daniel, que é os últimos dias, os últimos minutos. Ele disse, levantará o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos de seu povo, do teu povo. E aí diz o que você comentou agora, Claudinha, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então, observe, Daniel diz que nos últimos dias haverá uma angústia qual nunca houve. Então, não pode ter sido a Covid, porque a Covid ficou para trás. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial também estão no passado. As guerras que aconteceram medievais, ou mesmo as guerras que aconteceram antes de 1798, também estão no passado, incluindo a Revolução Francesa. Então, é algo miserável que virá e vai permitir, né, e vai fazer com que todos nós estejamos muito bem, você diz, numa condição de João, sabe, de aflição. E por que o povo de Deus ficará nessa condição? Pelos mesmos motivos que João foi parar na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Muito bem colocado essa sua participação. Obrigado por isso. Cibele. Cibele, é você. Desculpa, não apertei aqui. Segundo pesquisas de Rodrigo Silva, a ilha de Patmos, na ilha de Patmos existem pequenas cavernas, onde possivelmente João se abrigava e vários prisioneiros se abrigavam nela durante o sol. Durante o sol não tinha jeito que tinha guarda, né, vigiando eles, mas durante a noite, quando esfriava, eles iam possivelmente se abrigar nessas ilhas.
E em relação ao último comentário, o que que era? Era sobre... Ai, minha viva memória. Ela comentou aí sobre... Ai, fugiu aqui. A angústia, a aflição final. A angústia. A angústia, pelo que eu li, pelo que eu já estudei com o senhor mesmo, com a acionário, você. A angústia vai vir depois de um período de paz. Nós estamos num período de guerra. Então, a angústia está um pouquinho longe ainda, né? Na hora que a gente vê falar em paz, a gente levanta essa orelhinha assim e fica esperto, porque aí, né? Porque no último estudo que eu fiz com você, de coragem, você falou isso, né? Que Muito bem. quando tiver a alerta de paz, é que a gente tem que ficar atento, porque as guerras não são sinais da volta das pragas e da volta de Cristo, porque guerra sempre existiu. É quando surgir a paz, que até tem o decreto já assinado aí, que a gente tem que ficar meio antenado. A gente já tem que levantar e buscar, e clamar ao Senhor agora. Não é esperar ver o decreto de paz, não, é hoje. Na própria Bíblia fala que a gente tem que buscar Jesus hoje. Se não, eu acho que eu deveria falar ontem, né? Porque o tempo não é nem hoje, mas é ontem. A gente tem que buscar viver Jesus no nosso dia a dia, aprender hoje, buscar hoje e clamar Ele hoje, porque o mundo está cada dia pior e vai piorar. A gente sabe que não vai tem nem a gente nem quer que melhore, porque não tem como viver nesse mundo. Eu nem quero mais que melhore. Eu quero ir embora. Pois é. Eu quero me melhorar. Obrigado, obrigado, Sibeli. E é verdade. Mas quem falou essa questão foi Jesus, quando ele disse assim, ó, quando ouvir falar de paz e segurança, haverá repentina destruição. Então, Jesus que disse isso. Está na Bíblia, e vamos perceber que nós estamos em dias que se aproximam dessa realidade. Por quê? Porque nós estamos nos dias em que os homens estão, mesmo que da forma deles, né? Mas tentando aí promover a paz. Então, Sibeli, é muito interessante o que você falou e nós precisamos, de fato, ficar atento a isso. E nós precisamos, todos os dias, entender que o nosso lugar não é aqui. Nós temos um destino e que o nosso destino é justamente a Nova Jerusalém. Tá bom? Vamos voltar aqui à sequência. Lembrando que precisou falar, abre o microfone e nós automaticamente vamos permitir que vocês participem. Bom, então eu estou agora no versículo 10. Nós já falamos aí o contexto do versículo 8 e 9, e o versículo 10 diz que ele foi arrebatado em espírito. Essa é outra situação, irmã Tânia, que bom, irmã Tânia, que a senhora está aqui. Ei, Palmira, tudo bem? E que muita gente tem dificuldade. O que é essa situação de arrebatado em espírito? É a condição do estado em que o profeta está em visão. Você vai encontrar isso, por exemplo, e eu vou ler para vocês agora, Ezequiel 31:7. É um texto muito conhecido, principalmente para quem participa da sala 57, né? O que Ezequiel vai falar a respeito disso? 37, ele vai dizer assim, ó, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Percebeu? Então, essa é a condição que o profeta fica. Então, não tem nada de anormal aqui. João estava descrevendo que ele foi arrebatado em espírito. É porque algumas pessoas tentam espiritualizar algumas coisas na Bíblia, ou tratar isso como se fosse algo que estava acontecendo, como, por exemplo, aquilo que é condenado no Velho Testamento, que é a questão da necromancia, coisa desse tipo. Não é isso que Deus está falando, não é isso que João está falando. Ele estava consciente, mas agora ele foi, assim como Paulo, que está lá na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, né, falando que ele foi também levado ao céu, e aí ele ouviu coisas
que o homem natural não ia compreender, e nós não compreendemos mesmo. Então, nesse momento, o Espírito Santo ele está trabalhando de forma poderosa na vida de João. Então, João tem visões, João ele está tendo acesso, e aí ele vai chamar isso de arrebatado em espírito. E não tem muito o que falar. E se falar muito, vai ficar parecendo que quer, de uma outra forma, explicar algo que é sobrenatural, que é algo que Deus concedeu aos seus profetas, e nós não podemos avançar o que está escrito. Só que aqui entra um termo que é impressionante, que ele vai dizer no dia do Senhor. Claro que quando você vai para o Velho Testamento, algumas vezes esse termo vai descrever o dia do juízo, o dia da justiça de Deus. E também, em outros textos, no Novo Testamento, é possível entender isso. Porém, existe uma parcela do cristianismo que tenta colocar aqui no versículo 10 o domingo, como o dia em que João teve a revelação. Será que foi um domingo mesmo? O primeiro dia da semana? O que a Bíblia nos diz dessa expressão dia do Senhor? Porque eu não posso ir para a tradição. Olha, por que não? Porque agora João está falando para pessoas que sabiam e conheciam esse termo. João estava falando para cristãos que tinham saído do judaísmo, seja eles fariseus, seja eles saduceus. Esse era um termo que era comum entre os irmãos daquelas igrejas, entre aquelas 7 igrejas e as outras igrejas que receberiam de uma outra forma o conteúdo do Apocalipse. E quem vai responder para mim qual é o dia do Senhor é justamente a Bíblia. E vamos ver o que nos diz, por exemplo, Isaías 58, versículo 13. Corre na sua Bíblia, Isaías 58, 13, me diz assim, ó, o que está escrito aqui. Ó. Bom, vocês estão vendo que estudar o Apocalipse significa fazer o ano bíblico, né? Porque o tempo todo nós vamos estar utilizando todos os textos. Se desviarem o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor, grave esse texto. Ele é importante quando você estiver estudando a Bíblia com os irmãos de outras ramificações e denominações. Isaías trata o sábado como o dia do Senhor. Se você continuar lendo todo o capítulo 58, isso fica claro. Lembre-se, o Apocalipse, quando João está tratando de descrever aquilo que ele está vendo, ele traz isso numa linguagem conhecida por aqueles que estavam ouvindo e aqueles que iam fazer a leitura. O Apocalipse foi escrito de forma original, primeiro aqueles cristãos daquela época, mas não de forma exclusiva. E a nós que aqui estamos agora estudando a palavra de Deus depois de quase 2000 anos. É assim que se estuda o Apocalipse. Tratando a Bíblia como intérprete da Bíblia, a Bíblia como intérprete do livro do Apocalipse. O dia do Senhor, descrito no versículo 10 do capítulo 1, foi um sábado. Claro que também você pode fazer a referência ao dia do Senhor como o dia em que todas as coisas iriam acontecer, mas percebe que João ele está descrevendo o encontro que ele teve com Cristo, não mais aquele Cristo que estava ali, quem sabe no deserto, que João foi conhecê-lo depois, né? Digamos assim, não o Cristo da tentação, não o Cristo que estava na cruz, agora um Cristo glorificado, o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Zena? Boa tarde a todos, queridos irmãos. Coragem, Mateus 12, 8. Também não me responderia essa pergunta, porque está assim escrito, Mateus 12, 8. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor. Não me responderia? Perfeito. Responderia. Lucas, leia também Mateus 2, 28. Por favor. Mateus 2, 28? Sim. Marcos 2, 28. Ok. Marcos 2, 28. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Amém. Muito bem. Agora, eu fiz uma colocação. Eu tenho esse problema, viu, pessoal? Às vezes eu cito um texto e diz que foi outra pessoa que disse. Ou, já que você está com a Bíblia, Zena, leia para a gente aí. 1 Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3.
E aí foi o que Cibele comentou, mas eu falei que foi Jesus que disse. Na realidade, foi Paulo. 1 Tessalonicenses Sim, 4, Eu 4. tinha ficado capítulo na dúvida, 5. mas não quis questionar você ou não. Não quis te 1 questionar. Tessalonicenses 5:3. Sibeli, eu sei que você sabe, Sibeli. Deixa Então, só. 1 Tessalonicenses 4, 5, correto? Não, 5:3. Ao som. 5, 3. Isso. Porque quando disserem paz e segurança, então repetindo a destruição virá sobre eles, como as dores de parto, a mulher grávida, e não escaparão. Então, quem disse quando houver paz e segurança haverá repetindo a destruição foi Paulo. Eu peço desculpa, eu falei que foi Cristo e não foi, foi Paulo, tá? Obrigado, Cibele. Zena, você tem toda a razão. O texto de Mateus 12:8 e Marcos 2:28 confirma o que está em Isaías 58:13 e vai esclarecer o que está em Apocalipse 1:10. O dia do Senhor, aqui é justamente o sábado, o dia em que o apóstolo João teve esse encontro com Cristo, em que ele agora vê o Cristo glorificado. Tem dia melhor para um judeu do que receber uma visão? Olha, eu espero que vocês tenham acompanhado os estudos anteriores que eu disse, porque está na Bíblia, não é uma coisa minha, a Bíblia diz isso. E quando Deus traz uma mensagem, ele vai trazer dentro da condição daquele que ouve, daquele que está recebendo a mensagem. Inclusive, no encontro de Jesus com Paulo, e vocês sabem que o nome dele era Saulo, depois mudou para Paulo, Jesus fala com ele em uma língua hebraica. Por que Jesus não falou em aramaico para Paulo? Você nunca perguntou isso, não? Por que Jesus não falou em grego? Paulo falava várias línguas. Por que Jesus escolheu o hebraico e falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe por quê, gente? Aqui vem uma revelação para vocês. Porque no hebraico, o nome Saulo lembra o nome Saul. Tem a mesma raiz. E aí eu pergunto para vocês: Saul era de que tribo? Benjamim. E Saulo também. Saul perseguia quem? Davi. E Davi era ascendente, digamos assim, de quem? De Cristo. Então, quando Cristo fala para Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, como hebreu, entendeu na hora que aquela também era uma referência de quando Davi questionou Saul, por que você me persegues? Então, é por isso que nós precisamos de Bíblia. Então, Jesus fala com Paulo na língua hebraica para cair a ficha na cabeça dele. E agora Jesus vem para João. E no dia do Senhor, olha que alegria, que pôr do sol diferente João fez aquele dia. Irmã Ariadna, viu o Salvador glorificado? Eita glória, ele falou, não importa o tempo que eu ficar aqui, quando eu sair eu vou falar para todo mundo que eu vi Jesus. Assim como Jesus encontrou Saulo e numa língua hebraica fez cair no cérebro dele a mensagem de perseguição que Saul fazia a Davi, que era ungido do Senhor. Agora Deus está falando: ô Paulo, você está exatamente igual Saul, que é da sua descendência, da sua tribo. Você é Saul, é? Você vai ficar resistente, vai? E aí, isso foi o suficiente para ele perguntar: quem és tu, Senhor? E ele falou: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Entendeu? Então agora nós temos João compreendendo, e ele traz para a gente essa mensagem. Impressionou o coração de João. Ele vai dizer assim: coragem, eu ouvi. E eu já tinha alertado para vocês para isso, que nos livros de Daniel e Apocalipse, e outros livros também, você vai encontrar muito esse trocadilho, ouvir e vir. E eu gosto, sabe, de um texto que está onde? Em Daniel, capítulo 8. E eu vou ler para vocês o versículo 13 e o versículo 16. Anota aí. Daniel 8, versículo 13, diz assim, ó. Diz a minha Bíblia: depois ouvi um santo que falava com outro santo que disse, aquele santo que falava: até quando durará a visão do sacrifício contínuo? Então, essa visão de Daniel, capítulo 8, que nós vamos entender, aqueles que estão estudando Daniel. Quem está no Apocalipse, que já estudou Daniel. Era uma visão que ele ouviu. Então, ele estava em visão, ele estava olhando para uma outra cena, ele estava vendo uma coisa e ele ouviu. Ele ouviu um santo que falava com outro, dois seres santos que estavam conversando, falando sobre o período de tempo em que haveria essa visão, ou esses acontecimentos se passariam para os hebreus ou para todos nós gentios, digamos assim.
E no versículo 16, olha o que acontece. E ouvi uma voz de um homem entre as margens do lago, o qual gritou: Gabriel, está me ouvindo, Gabriel? Dá a entender essa visão. Então, a visão que foi falada, depois Gabriel precisou voltar para explicar para o profeta Daniel. E aí nós vamos compreender melhor lá no capítulo 9 de Daniel. Por gentileza, você que ainda não participa do estudo de Daniel, procure Lissandra aí alguém e busque estudar um pouquinho também o livro de Daniel. O fato é, ele ouviu por trás dele uma grande voz como de trombeta. Como? Então, não era uma trombeta, gente, mas ele falou, olha, a coragem era tão forte, algo tão assim, que era como se fosse uma voz de trombeta. E você vai encontrar uma referência semelhante quando Jesus estava no Monte Sinai e ele começou a declarar aos hebreus os mandamentos que ele estava escrevendo numa tábua de pedra, duas. Então, lá é dito que havia voz e trombeta. Esse mesmo texto, quando vai para Hebreus 12, 19, também Paulo, ao escrever para os hebreus, vai relembrar dessa voz e dessas trombetas. Então, perceba que quando ele utilizar a expressão como, é porque ele está dizendo, olha, é o que mais se parece com aquilo que eu ouvi. Percebeu? Você vai ouvir, ou você vai ler também em Daniel. Daniel vai dizer assim, eu vi 4 animais, 4 bestas que subiam do mar. A primeira era como leão. Então, Daniel está dizendo para mim, para você, exatamente o que João está dizendo aqui no livro do Apocalipse, que o que ele viu, ou o que ele ouviu, era como, era semelhante. Então, isso é muito comum na visão apocalíptica, né? Tanto Daniel vai utilizar esse recurso, quanto João. E eu só estou falando de Daniel e João, mas você pode trazer também Ezequiel e os outros profetas que passaram por situações semelhantes. Se Deus abrir agora as cortinas do céu, te mostrar alguma coisa de sobrenatural, você, quando for trazer para a sua linguagem humana, porque Deus tem piedade de nós, né? Então, você vai descrever também, eu vi como, eu vi semelhante, sabe? Nós usaremos esses termos. Bom, aí ele recebe uma ordem. O que você está vendo, e vocês também vão ver isso no livro de Daniel, escreve em um livro. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês precisam pensar a respeito disso. Espera aí, João, mas não são 7 igrejas? Não deveriam ser 7 livros? Porque escreve em um livro e envia 7 igrejas. Bom, aqui eu preciso explicar isso para vocês de uma forma mais tranquila. As igrejas, e aqui tem um nome, Éfeso, Esmirna, nós vamos estudar isso a partir da semana que vem. Vixe, eu acabei prolongando o tempo, hein? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, eram 7 igrejas literais que estavam ali. Eu comecei a mostrar na semana passada os slides da Novo Tempo. Então, era o caminho que João fazia quando ele ia fazer suas visitas pastorais ali pela aquela região da Ásia. Então, João morava em Éfeso e ele fazia essa rota. E essas igrejas estão justamente nesse caminho. E por que 7, não 10, não 15, nem 8 igrejas? Porque eu espero que você saiba que tinham outras igrejas nesses lugares, mas que Deus separou essas 7 igrejas, porque dentro dessas igrejas tinham características que espelhavam, que estavam paralelas, que significavam, que diziam como seria a história do cristianismo até a volta de Jesus. Então, a igreja de Éfeso, por exemplo, era uma igreja que a maioria era fiel. E isso seguiu em Esmirna, mas em Pérgamo e Tiatira isso começou a diminuir. E quando você vai ler a história de Sardes, por exemplo, Tiatira e Sardes, para ser mais claro, a maioria é infiel. Mas sempre teve um povo fiel a Deus. Isso não é novidade, né? Vocês lembram quando Jezabel destrói todos os profetas do Senhor, aqueles que ela conseguiu? E aí Elias corre, e quando Deus encontra Elias, ele está dentro da caverna você tem pouca tecnologia ou nada de informação. E eu gostei quando Cibele citou que o Dr. Rodrigo Silva disse, eu acredito, que aquela região ali da ilha de Patmos tinha caverna, que João se escondia ali, quem sabe, durante o dia do calor, para pegar um ar fresco, né? Quando possível, à noite, para tentar um aquecimento um pouco melhor. E é verdade. Então, as igrejas e Elias, no caso, Elias pensou que ninguém mais servia a Deus, mas Deus falou, calma, Elias, eu deixei reservado 7.000 joelhos, 7.000 pessoas cujos joelhos não se dobraram a Baal.
Então, na pior momento escuro da história do mundo, Deus manteve um remanescente. E vai ser assim nos nossos dias. Então, essas igrejas precisavam receber um livro só. Por quê? Porque dentro de Éfeso, tinham pessoas com característica de Laodiceia. Mesmo a maioria da igreja sendo fiel a Deus, fiéis a Deus, já tinham pessoas ali que não estavam nem aí, tanto faz, tanto fez. Já tinham pessoas com o pensamento de Pérgamo e Tiatira. Então é por isso que essas cartas, elas iam juntas em um livro só, para que todas as igrejas ouvissem a mensagem. E aquele irmão lá de Éfeso, que tinha um coraçãozinho perto de Laodiceia, ele precisava entender que ele precisava aceitar o que o Espírito estava dizendo naquela igreja. Então a mensagem era direta para a igreja de Éfeso, mas também alcançava dentro de Éfeso aqueles que tinham um ou outro sentimento semelhante às igrejas, às outras 6 igrejas. E também, quando nós estudamos hoje, por exemplo, nós temos hoje, o nosso período é caracterizado como a igreja de Laodiceia, mas mesmo entre a igreja de Laodiceia, tem muita gente que é fiel a Deus, como os irmãos de Éfeso. Então percebeu porque era um livro só, irmã Tânia, para que todas as pessoas conhecessem, Lissandra, todas as mensagens. Olha o cuidado que o Espírito Santo teve. E aí, agora João, ele fala para a gente o seguinte, versículo 12, eu voltei-me para ver quem falava comigo. E quando eu voltei, eu vi 7 candeeiros de ouro. Epa! Então João agora está dentro de uma cena do lugar santo. Ele viu o lugar santo. Ele viu o santuário de Deus. E ele está vendo um espaço onde tem 7 candeeiros. Quando vocês vão lembrar, que eu apresentei logo no início do estudo, que nós devemos ficar de olho em Jesus, na movimentação de Cristo, a forma como ele se apresenta, nesse caso aqui ele está vestido de sacerdote, uma roupa sacerdotal, ele está se preparando para o seu ministério, e ele está ali diante do candeeiro, justamente o local onde o sacerdote, ou o sumo sacerdote, precisava colocar o azeite para manter a lâmpada acesa. Isso também representa que há uma festa específica que está atrelada a esse movimento, que nós vamos aprender no passado estudo, do nosso estudo aqui do livro do Apocalipse. Versículo 13, e no meio dos candeeiros. Então aqui você vai pegar, você vai correr para o Novo Testamento, e você vai ler, por exemplo, Jesus dizendo, vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Você vai ver também Isaías dizendo, levanta-te, resplandeça a tua luz. Nós precisamos ser candeeiros. E Jesus falou, ninguém acende uma luz e coloca no escondido, ela coloca no lugar mais alto para que possa brilhar. Esse é o objetivo de Jesus, para que todos nós sejamos esses candeeiros nos nossos dias. E aí ele vai dizer que viu um semelhante ao Filho do Homem. E aí eu já mostro uma figura para vocês. Eu gosto de apresentar figuras porque eu sei que dessa forma a gente vai ter facilidade no futuro de lembrar do conteúdo. E o que eu vou apresentar para vocês agora é uma figura que vocês já conhecem, volta e meia. Eu tenho tido esse cuidado de apresentar esse material nos estudos, por quê? Porque eu sei que nós precisamos, todos os dias, compreender melhor o santuário. Porque quando nós compreendemos o santuário, facilita a nossa compreensão do conteúdo bíblico. Olha o que vocês vão ver agora. Muitos já conhecem, né? Mas, como eu disse, eu gosto sempre de trazer esse conteúdo outra vez. Só um minuto. Vou fechar aqui. E abrir outra vez, que não aparece. Aí está. João vai chamar Jesus de Filho do Homem. E quando você vai para o livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, Jesus também é chamado de Filho do Homem. E lá tem uma descrição de Jesus. E aí o que acontece? Quando você enxerga isso, vai, de alguma forma, te ajudar a compreender a importância de entender e de fazer essa conexão de Daniel com Apocalipse. Então, Jesus é chamado de Filho do Homem, e aqui nós temos Apocalipse capítulo 12, capítulo 13, João dizendo, um semelhante, de novo, olha o termo, semelhante a Filho do Homem. Você vai ver isso em Daniel capítulo 7,
versículo 13. Bom, eu estou tentando apresentar uma imagem, mas o notebook não está ajudando hoje, hein? Apareceu. Olha, quando nós estudamos o santuário, lá no livro de Daniel, um pouco antes, e também na revisão que nós fizemos aqui, eu mostrei essa cena para vocês. Eu mostrei essa imagem para vocês. Essa imagem são das tribos de Israel ao redor do santuário. E vocês vão lembrar que eu falei, olha, a tribo de Judá tinha um leão como figura que representa Judá. Assim como a tribo de Dan tem uma águia. E a tribo de Efraim tem um novilho. Mas a tribo de Ruben tem um homem. Então, observe que nós estamos lendo agora o que era facilmente entendido pelo judeu. Quando João trata Jesus como o filho do homem, João estava trazendo a mente do judeu também para essa referência que eles tinham do próprio santuário. Porque a tribo de Ruben, e aqui essas 4 figuras, vocês vão encontrar também no Apocalipse, a partir do capítulo 4, no livro de Ezequiel, e em outros momentos da historicidade bíblica você vai encontrar isso. Então, um judeu, quando ele deparava com, quando ele via, quando ele ouvia, ele já sabia que estava tratando de algo ligado ao santuário. E nós também precisamos entender isso. E qual é a descrição que João vê de Jesus? Ele com roupa atalá, cingido à altura do peito e com cinto de ouro na sua cabeça. E aqui, olha o detalhe que João vai dizer. E quando você escuta isso, para mim e para você, pode ser algo normal. Para o judeu, não. Por quê? Porque o judeu tinha uma coleção de regras e de leis que tinham todo um cuidado com esse ordenamento, com esse procedimento ali do santuário. E essa descrição de Jesus aqui é muito semelhante ao Tamide, que é justamente esse resumo, essa junção de tudo aquilo que eles tratavam desses procedimentos que aconteciam ali no dia, como eu disse, quando o sacerdote estava se preparando para o seu trabalho. Então, João descreve isso aqui. Se você for para a internet, você pesquisar lá nas coisas do pastor Rodrigo Silva, Michelson Borges, etc., você vai ver que essa descrição é condizente com aquilo que está no Tamide, que é justamente esse material que também tinha na mente de João como judeu, e ele descreve Jesus assim, justamente para alcançar aqueles que lá no judaísmo, mesmo como cristão, ainda queria ou estavam propensos a voltar para algum tipo de ritual ou de sacrifício. João esquece isso. Nós agora temos um verdadeiro sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem cita isso é Paulo aos Hebreus, mas isso naturalmente estava na cabeça de João também. Bom, e aí ele vai dizer, olha, os seus cabelos eram como, tá vendo? A sua era lã, né? Os cabelos eram, a cabeça e os cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. A mesma descrição que você vai encontrar em Daniel 7, versículo 9. Os seus olhos como chama de fogo. Então perceba que aqui nós temos uma repetição daquilo que um ou outro profeta já tinha apontado no Velho Testamento. E aí nós agora temos Jesus, ele vai ter na sua mão direita 7 estrelas. E aí você vai saber, no versículo 20 vai esclarecer isso, que as 7 estrelas que está na mão direita de Jesus são, e os 7 candeeiros são os anjos das 7 igrejas. E aqui não são anjos literais, são mensageiros. Quem sabe o presbítero, o ancião, alguém ali que era o responsável por aquela igreja que estava passando por dificuldade, e João agora entende que Jesus tem um controle de todas as coisas. E aí ele vai dizer assim, ó, que da boca de Jesus saiu uma espada de 2 gumes. É uma referência à própria Bíblia e também uma forma de descrever Jesus conforme os romanos entendiam a justiça daqueles dias. Lembra? Agora, o Apocalipse também precisa alcançar esses cristãos que tinham nos símbolos romanos a sua identidade como uma justiça maior. E Jesus está dizendo, a justiça sou eu que faço. Eu tenho uma espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol, que resplandece na sua força. E João vai dizer, quando eu vi, eu caí seus pés como morto. A mesma atitude de Ezequiel e de Daniel, Ezequiel 2, 1 e 2, e Daniel 8, 18, e também Isaías capítulo 6, 6 e 7. Não tem nada novo debaixo do sol. E ele diz, ele colocou a sua mão direita sobre mim, dizendo, eu sou o primeiro e o último. João, levanta, João, fique forte. Eu estou vivo, mas eu fui morto.
E eu tenho aí, Jesus vai fazer uma colocação aqui que isso pode chocar você. Eu já expliquei isso numa aula anterior, mas agora você vai precisar compreender melhor. Eis que estou vivo para todo sempre. E aí Jesus diz, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Por que Jesus disse isso? Lembra de quando Jesus encontrou Saulo, que ele fala numa língua hebraica, justamente para na mente de Saulo despertar a história de Davi e de Saul, porque Saulo era da tribo de Benjamim, e Saul também. Saulo estava perseguindo um descendente de Davi, e Saul perseguia o próprio Davi. Então, é claro que você está entendendo que Jesus não tem uma descendência humana. Jesus é 100% homem, 100% Deus. A Bíblia descreve assim, eu só estou repetindo o que está escrito. Quando Jesus diz que ele tem as chaves da morte e do inferno, ele estava falando para os ex-adoradores de Hécate, uma divindade pagã, cujo culto era muito forte naquelas cidades por onde João caminhava e vivia. Então Jesus está dizendo para esses ex-pagãos que eles podem ficar tranquilos, que quem tem a chave do inferno e da morte não é Hécate, e sim ele, o nosso Senhor e Salvador ressuscitado. Então, de novo, Jesus vai tratar de uma linguagem que as pessoas iriam entender. Só que nós lemos isso aqui e não entendemos. Por quê? Porque nós estamos a quase 2000 anos de distância e o estudo do Apocalipse requer justamente tempo para que as pessoas pesquisem para entender melhor. Mais à frente ele diz, olha, escreve, outra vez ele dá ordem, as coisas que você tem visto, João. As coisas que são, então o que ele viu, as coisas que são, e o que são as coisas que são? Nós vamos estudar a partir da próxima semana, que justamente as mensagens para as igrejas, 7 igrejas. E as coisas que depois disso, ou depois destas, vão suceder, que são justamente do capítulo 4 até o capítulo 22, versículo 5. E eis o mistério, disse Jesus, das 7 estrelas que você viu na sua mão e dos 7 candeeiros de ouro. Aqui Jesus está explicando porque é algo novo que João, pelo menos nesse contexto, está vendo. Ele diz, as 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E quando eu disse, que Jesus disse que nós somos a luz do mundo, então isso significa, desculpa, que Jesus anda na sua casa. Assim como o Apocalipse capítulo 1 descreve Jesus andando na igreja, ele também caminha pelo seu lar, procurando salvar vocês. Bom, semana passada, se eu não me engano, eu mostrei o quiasmo do Apocalipse. E aqui vocês vão ver que tem uma coisa interessante no Apocalipse que eu vou destacar para vocês. O prólogo e o epílogo. O que é um prólogo? O prólogo é a apresentação de algo que vai acontecer em que você descreve quem apresenta, o que ele tem, a intenção e assim por diante. O epílogo é justamente o final, mas com essa apresentação também interessante para tranquilizar tanto no prólogo quanto no epílogo. Então, esse quiasmo, que é a forma literária utilizada pelos judeus para escrever a grande parte da Bíblia, e foi utilizado também por João para escrever o Apocalipse, eu quero só apresentar um exemplo desse espelho. Só um segundo. Então você tem aqui, presta atenção como isso é bonito, hein? Nós temos o prólogo, Apocalipse capítulo 1 a 8, e o epílogo está em Apocalipse 22, 6 a 21. Olha só que coisa bonita. No capítulo 1, Jesus se apresenta assim no versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer. Olha o que está escrito no 22:6. E disse-me, essas coisas são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Percebe o espelho? O capítulo 1 está espelhando, o prólogo está espelhando lá no epílogo. Ainda no capítulo 1, diz, seu anjo as enviou. Você vai ver no mesmo versículo 6 do capítulo 22. Você vai para o versículo 3, diz assim, bem-aventurado os que ouvem a palavra dessa profecia e os que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Você vê a repetição do bem-aventurados dos que guardam no versículo 7 do capítulo 22 e também a repetição das palavras da profecia. E no capítulo 22:10 está escrito porque o tempo está próximo, é um espelho. Isso é quiasmo, isso é a forma quiástica do Apocalipse. Ainda no capítulo 1, versículo 4, diz João às 7 igrejas. No versículo 16 do capítulo 2, diz nas igrejas. No versículo 8 do capítulo 1, diz eu sou o alfa e o ômega. No versículo 13 do capítulo 22, Jesus se apresenta.
Eu sou o Alfa e o Ômega. Então é por isso que você precisa ler a Bíblia, tendo o cuidado de entender isso que eu estou tentando explicar. Bom, o livro do Apocalipse, então, nós observamos agora que tem 3 divisões. A primeira divisão é a mensagem às 7 igrejas, depois você tem a abertura do livro selado, que conta a história do mundo, vai contar não a história do mundo, mas a história que envolve a participação da igreja ali até o fim, o tempo do fim. E a terceira divisão é justamente a divisão escatológica. Começa com o capítulo 12 e termina no versículo 5 do capítulo 22. Esse comentário aqui eu já fiz. O capítulo são aproximadamente 404 versículos no Apocalipse, sendo que 404 versículos tem o livro do Apocalipse, sendo que aproximadamente 270, 278 faz referências ao Antigo Testamento ou ao Novo Testamento, como nós observamos aqui no estudo de hoje e temos observado nos outros estudos. Bom, isso é aquilo que eu acabei de comentar, está na internet, você pode pesquisar. Muitos historiadores e teólogos notam que, quando João escreveu o Apocalipse na Ásia Menor, onde o culto a Hécate era muito forte, ele usou termos que o povo já conhecia. Ao descrever Jesus com as chaves, João estava afirmando para aquela cultura que a autoridade final sobre o destino da alma não pertencia a essas divindades pagãs como Hécate, mas ao Jesus ressuscitado. Então, observe que há muito mais, muitas coisas interessantíssimas no livro do Apocalipse e que nós teremos a oportunidade de conhecer em nosso estudo. Lembre-se, no Apocalipse capítulo 1, é Jesus enchendo a sua vida com o Espírito Santo, porque ele é o sacerdote que cuida dos candeeiros. E a Bíblia descreve que eu e você somos candeeiros que precisamos brilhar. A nossa luz precisa alcançar o mundo conhecido de hoje. Nós precisamos alcançar os nossos vizinhos e aqueles que convivem próximos a nós. Que Deus abençoe você e que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Alguém quer fazer algum comentário, pedido, oração? Ou perguntar alguma coisa? Se não há, então eu vou fazer oração, nós vamos encerrar. Vamos encerrar a gravação. E assim eu abro espaço, porque para eu não ficar tossindo muito durante a gravação. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Nos abençoe, nos guarde, nos ajude a compreender melhor a tua palavra, especialmente o que nós estamos estudando, que é o livro do Apocalipse. Nos ilumine, Senhor, para que nós sejamos humildes e possamos nos colocar à tua disposição para ouvir a tua voz. Tenha piedade de nós. É o que nós pedimos. Abençoe a nós e a todos os nossos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Agora eu fecho meu áudio.